Oficiais de justiça que atuam na Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre participam de curso de aperfeiçoamento sobre avaliação de bens imóveis. O Programa de Responsabilidade Social TRT Comunidade presta mais de 3.000 atendimentos em menos de 5 horas na Zona Sul de Porto Velho. E para falar sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista, no programa de hoje eu vou conversar com o juiz Edilson Cortes. Ele é juiz auxiliar de solução de conflitos, precatórios e apoio à execução do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, agora no Justiça e Cidadania. Oficiais de justiça da Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre participam de curso de aperfeiçoamento sobre avaliação de bens imóveis em Porto Velho. Oficiais de justiça avaliadores que atuam na Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre participaram do curso qualificador de avaliação mercadológica e bens imóveis e avaliação de semoventes, realizado entre os dias 19 e 21 de agosto em Porto Velho. Promovido pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o curso teve como objetivo trazer novas ferramentas e aperfeiçoar conhecimentos de avaliações de bens imóveis, regidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Nós viemos trazer ao conhecimento deles a normatização da BRT, que explica toda a questão das avaliações de imóveis no Brasil. Então ela norteia todas essas avaliações. Então nós viemos trazer novas ferramentas para que eles possam ter mais segurança na ação das novas avaliações que eles passam a fazer. Tomás Guilhermo, que atua no Acre, falou que as novas técnicas repassadas vai proporcionar ao oficial de justiça maior segurança ao fazer uma avaliação. O oficial de justiça já está acostumado a fazer as avaliações, né? Mas ele faz através do senso comum. É preciso fundamentar para dar uma certeza diante da controvérsia que pode ter no valor da técnica, da cientificidade, para que exista a maior segurança possível, né? A maior segurança possível na avaliação. Veio agregar valores para o nosso trabalho, né? Nos permitir ter novos métodos para serem utilizados numa avaliação, para fazer avaliações mais precisas, chegar a um preço mais justo, né? Dar maior liquidez, né? Nas penhoras. E é preciso que existam critérios claros, né? Objetivos, né? Para que não haja dúvida, né? Não haja dúvida e o juiz possa julgar com segurança e ter uma certeza, né? do que está sendo avaliado. O Programa de Responsabilidade Social TRT Comunidade vai à Zona Sul de Porto Velho e presta mais de 3.000 atendimentos em menos de 5 horas. O som da banda da 17ª Brigada de Infantaria e Selva dá sinal de que o evento está oficialmente aberto. Com a participação de 25 parceiros, o Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia e Acre realizou a 7ª edição do TRT Comunidade. Sábado cedinho, as pessoas começam a chegar na Escola Estadual Tancredo Neves, Zona Sul de Porto Velho, com uma equipe de cerca de 150 pessoas, entre servidores, juízes, procurador do trabalho, defensores públicos, médicos e técnicos das mais diversas áreas de atuação. Na área da saúde, os médicos, enfermeiros e acadêmicos universitários prestam especial atenção a cada pessoa. Nesta sala, os acadêmicos da finca prestam serviços de fisioterapia e orientação quanto à saúde bucal. A coordenadora da equipe, professora Ana Cláudia, ressalta os serviços oferecidos pela faculdade. Os alunos eles trazem a orientação em relação à alimentação, à higiene adequada e também os kits que são distribuídos, eles têm tudo que é o necessário, tem o básico do necessário para fazer esse trabalho em casa, que é a escova, o fio dental, o creme dental. As pessoas são orientadas, fazem a escovação supervisionada com os alunos e no final é feita a aplicação tópica de flúor, que a gente sabe que é o mecanismo mais eficiente que existe para a prevenção de cárie dentária. A presença dos magistrados do trabalho em todas as edições do TRT Comunidade tem feito diferença e prestam relevantes serviços. Mais uma edição do TRT Comunidade e mais uma vez a Amatra 14 está presente, trazendo juízes do trabalho para tirar dúvida da população,
prestar esclarecimentos relacionados ao direito do trabalho. Nesta edição, a Faculdade Católica de Rondônia aderiu ao projeto. Os acadêmicos que hoje participaram do TRT Comunidade, eles são do Núcleo de Prática Jurídica. São acadêmicos que participam a partir do 7º período até o 10º de atividades práticas, né, atendendo realmente o público de casos verdadeiros, que eles tiram do conhecimento da sala de aula e colocam em prática no atendimento. Entre os atendimentos jurídicos, o Ministério Público do Trabalho recebeu denúncias de discriminação, ressaltadas pelo procurador Coutrin. Facilita a prestação dos serviços públicos que o Ministério Público do Trabalho oferece em Rondônia, dentro da comunidade, dentro aqui da comunidade da Zona Sul de Porto Velho. Foi possível hoje trazer a nossa equipe para prestar um atendimento de colheita de denúncia, de prestação de informações jurídicas ao trabalhador. Inclusive conseguimos colher denúncias relacionadas à discriminação de trabalhadores. Nos atendimentos aqui do Ministério Público do Trabalho, nós tivemos inclusive sobre denúncia de discriminação. E é o caso desse trabalhador. Que tipo de denúncia você fez aqui hoje no TRT Comunidade? Eu vim fazer uma denúncia aqui, procurar meus direitos, porque eu estou desempregado há vários meses, fiz um teste em algumas empresas e uma dessas empresas não me aceitou pelo fato de meu nome estar com restrição e por isso eles não me deram a vaga de emprego. O teu nome está com restrição tipo Serasa, SPC, essas coisas assim? Positivo. Eu tô em débito, como eu estou desempregado, as minhas contas se atrasaram todinha e eu fui atrás desse emprego justamente para me quitar minhas dívidas. E cheguei nessa empresa e a empresa fechou as portas para mim por esse motivo. Durante toda a manhã, em cada sala prosseguiam os atendimentos, como emissão da primeira via do CPF, carteiras de trabalho, cartão do idoso e segundas vias de certidão de nascimento e de casamento. Na saúde, foram muitos testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite. A coordenadora das DSTs fala dos atendimentos. É muito boa essas ações porque a gente está com índice de DSTs bastante aumentado aqui em Porto Velho, subnotificados, né? As pessoas têm as doenças, mas não procuram unidade de saúde. E essas campanhas ajudam para isso. As pessoas irem até a escola, ter mais acesso, ter mais facilidade para poder saber se tem ou não a doença. Está tendo muita procura na área de família, área civil em geral, área que envolve regularização fundiária e direito à saúde. Essas são as áreas que a gente tem tido mais procura. E complementando que, sem dúvida, o projeto é essencial para a efetivação da cidadania, tentar aproximar a população vulnerável, a população necessitada dos serviços públicos essenciais em geral. Para a emissão de CPF, o evento contou com o apoio do INCRA, o que possibilitou a emissão sem custo à comunidade. Esse povo que trabalha, que mora no bairro, é muito difícil chegar até o Shopping Cidadão, né, para fazer um documento. E isso aqui, para eles, é um tudo para eles, né? Chegar até aqui e fazer. Trazer, a importância, eu acredito que seja trazer para a comunidade a aproximação aonde eles possam buscar o direito do consumidor, entre outros direitos mais que a ação promove. A equipe do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio de servidores da Justiça do Trabalho, atenderam todas as demandas referentes à carteira de trabalho. E teve até carteira para estrangeiro. Houve uma demanda, né? Que nós tivemos outro plano sem ser no sistema informatizado, mas que a gente vai transformar o protocolo, que a gente colheu os dados da solicitante, né, no protocolo informatizado, chegando lá na nossa superintendência. O presidente do TRT da 14ª Região, desembargador Francisco Cruz, avalia o evento e ressalta o papel social da Justiça do Trabalho. Demonstra a percepção da realidade social que o tribunal tem que estar não só cuidando das ações que nos apresentam, mas a nossa responsabilidade social de vir sentir onde a população está carente e com esse caráter indutor, eu digo indutor por quê? Porque nós temos essa facilidade de parcerias e coordenar um trabalho com diversos órgãos e trazer esse trabalho à população que necessita. No próximo bloco, eu vou conversar com o juiz Edilson Cortes, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que vai falar sobre os preparativos da Semana Nacional da Execução Trabalhista, que acontece em setembro.
A execução é a fase do processo judicial em que se impõe o cumprimento do que foi determinado. Começa quando há condenação ou um acordo não cumprido. A Semana Nacional da Execução Trabalhista é um mutirão em que o empregador é obrigado a pagar os direitos reconhecidos na decisão judicial. Para efetuar o pagamento de dívidas, o Leilão Nacional de Bens Penhorados ocorrerá no dia 23 de setembro. Chegou a hora do seu direito sair do papel. Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 21 a 25 de setembro. Justiça do Trabalho. Eu converso agora com o juiz Edilson Cortes. Ele é coordenador do Juiz Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatórios e Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Doutor Edilson, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Eu que agradeço a participação. Doutor Edilson, o senhor viu que nas matérias anteriores aqui, esses programas de o TRT Comunidade, por exemplo, que o senhor já tem participado. Como que o senhor vê essa questão, por exemplo, do tribunal reunir aí, por exemplo, 25 parceiros e ir até a comunidade, prestar esse atendimento lá? Eu acho de fundamental importância, né? Isso porque demonstra a interiorização, digamos assim, quer dizer, extra-fórum, extra-prédio, da própria Justiça do Trabalho, né? Quer dizer, a Justiça do Trabalho em uma ação contínua, né? Levando cidadania aos jurisdicionados. Né? E a contar com essa quantidade toda de parceiros é de fundamental importância também, né? Porque todos doando, né, um trabalho voluntário, diga-se de passagem, né, feito no sábado, e demonstra, digamos, o comprometimento dos servidores públicos com a população, né, em geral. E os atendimentos, né, como a gente viu aí, que vai... Na área de saúde. Na área de saúde, informações, enfim, é muito importante. Mas vamos falar um pouco aqui da Semana Nacional da Execução Trabalhista, que acontece de 21 a 25 de setembro, em todo o país. Mas vamos falar aqui dos preparativos aqui para a 14ª Região, sob a coordenação aqui do juiz Edilson Cortes. Doutor Edilson, o que o tribunal já tem feito com relação a isso, impulsionando para ter uma Semana Nacional assim, com êxito no próximo, agora em setembro? O tribunal integra, né, juntamente com o Tribunal Superior do Trabalho e o CSJT, algumas ações voltadas para diminuir as execuções trabalhistas, né? Quer dizer, e dentro dessas ações houve a instituição de uma Semana Nacional de Conciliação, né? Quer dizer, que vai ocorrer nos 24 tribunais do país, né? Todos em ação concentrada, né? Priorizando essa questão tão fundamental, né, de que é entregar efetivamente o direito a quem teve razão, né? Depois de um processo judicial que foi garantido todo contraditório e ampla defesa, né, e chegou num resultado de que alguém devia alguma coisa, em geral ao trabalhador, né? E hoje o que se sabe é que a execução ainda é um grande gargalo, né? Para fazer chegar o dinheiro no bolso, efetivamente, do credor, né? Olha, eu sou um pouco otimista em relação aos números que são apresentados, né? Principalmente no nosso regional, onde a gente tem um passivo de execução, digamos, que eu acho que é compatível com a quantidade de processo da fase de conhecimento que tramita no nosso regional, né? Porque existe, assim, desde há muito tempo, uma preocupação de que chegue a solução nesses processos, né? Quer dizer, sempre houve audiências de tentativa de conciliação, mesmo na fase de execução, né? Os colegas usam todas as ferramentas eletrônicas que são disponibilizadas por meio de convênios, né? O tribunal já tem essa cultura, né? Tem, o juiz do trabalho tem essa cultura. Tem, mas sempre dá para fazer mais alguma coisa. Né? Sempre dá para fazer. Sempre, porque, infelizmente, por exemplo, uma ação que a gente pode dizer recente no nosso tribunal foi essa criação do núcleo de solução de conflitos e apoio à execução, onde a gente trabalha com grandes devedores, né, de forma centralizada, quer dizer, uma ação única do juiz, ou mais de um juiz, numa ação concentrada, né, de devedores que têm processos em diversas varas do trabalho, né? E aí, é uma forma com essa de ação, não fragmentar tanto, né? E chegar a uma solução mais rápida, né, para o conflito, para chegar numa solução. No ano passado, por exemplo, na Semana Nacional de Execução, nós tivemos aqui um êxito, foram mais de 18 milhões, né, que foram distribuídos nessa semana. Conseguiu fazer chegar no bolso
Mais 8 milhões, tanto nas varas do Acre, 18 milhões, Acre e Rondônia, né? Nas 32 varas, foram mais de 500 acordos que foram estabelecidos e mais de 2.500 pessoas que foram atendidas. Então isso é um bom resultado, porque o JCP, né, o antigo Juiz Auxiliar de Conciliação de Precatórios, foi criado lá em 2003. 2003. Fizemos até matéria para o Justiça e Cidadania à época e agora recentemente virou o JASCOMP, né? No âmbito nacional, o nosso tribunal foi um dos primeiros a criar um juízo especificamente para precatório. Exato. Porque, para explicar melhor, né, para quem não é da área do direito, exato, o precatório é uma forma de execução dos processos contra a fazenda pública, né, seja município, estado, fundações públicas, autarquias. Quer dizer, são pagos através de requisição que o presidente do tribunal faz em relação a esses órgãos. Mas desde 2003, o nosso tribunal tem se empenhado em fazer convênios de pagamento de precatórios diretamente com os devedores. Quer dizer, alcançando o êxito de quitação, né? Tanto que nós temos, assim, no universo de Rondônia e Acre, alguns êxitos, né? Quase 80% dos municípios aqui de Rondônia não devem precatório na Justiça do Trabalho, né? Isso é um número um pouco menor, infelizmente, no estado do Acre, mas estamos avançando para que a gente alcance um número parecido com o de Rondônia, ou até não ter mais precatórios mesmo, né? Agora, doutor Edilson, para alcançar esse êxito aí, quer dizer, foi fundamental o juiz de solução de conflitos, né? O juiz auxiliar, porque ele é que proporcionou, quer dizer, assentado com os prefeitos para fazer, termos de cooperação. Sim, desde 2003, né? Diversos juízes passaram por essa unidade. A gente teve experiências, inclusive, que foram pioneiras no Brasil, que aconteceu em Ariquemes, né, de precatórios de Ariquemes, onde o município doava terrenos por conta de precatório, né, pagava o precatório para solucionar aquela dívida, né, que foi um expediente que até teve inscrição em lei depois, né, mas foi uma ação que aconteceu conosco, foi a juíza Cândida, quando atuava no juiz auxiliar de precatório, né, na época, que fez essa. E eu depois prossegui, ainda consegui fazer alguns acordos em Ariquemes nesse mesmo sentido. Não, e na verdade teve até juiz de precatório itinerante, teve no Acre também, reuniu com vários devedores. Mas nós vamos aqui a um breve intervalo e a nossa conversa ainda vai continuar, porque nós temos aí da semana da execução e essas questões dos processos de execução, né? Que tipo de solução o tribunal tem implantado, né? O juiz Edilson vai falar para a gente aqui. Eu estou conversando com o juiz Edilson Cortes, que ele é coordenador do Juízo Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatórios e Apoio à Execução do TRT de Rondônia e Acre. A gente volta já. A execução é a fase do processo judicial em que se impõe o cumprimento do que foi determinado. Começa quando há condenação ou um acordo não cumprido. A Semana Nacional da Execução Trabalhista é um mutirão em que o empregador é obrigado a pagar os direitos reconhecidos na decisão judicial. Para efetuar o pagamento de dívidas, o Leilão Nacional de Bens Penhorados ocorrerá no dia 23 de setembro. Chegou a hora do seu direito sair do papel. Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 21 a 25 de setembro. Justiça do Trabalho. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o juiz Edilson Cortes. Ele é coordenador do Juízo Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatórios e Apoio à Execução. E a pauta do programa de hoje é exatamente a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que vai acontecer de 21 a 25 de setembro em todo o Brasil e também, por que não, aqui no Tribunal Regional do Trabalho em Rondônia e Acre. Doutor Edilson, voltando um pouquinho com relação à Semana da Execução, então, é uma oportunidade, por que é importante, por exemplo, as pessoas procurarem, especialmente empresas, enfim, e os patrões, né, procurar incluir no seu processo nessa Semana da Execução? Eu acho que quem é bom pagador, quem honra pelo seu nome em relação, tanto faz pessoa jurídica como pessoa física, ela tem uma oportunidade, digamos assim, maior de limpar o seu nome, digamos assim. No que diz respeito às pessoas jurídicas, por exemplo, os devedores que não pagam os seus débitos são incluídos no cadastro,
né, no Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas, quer dizer, que forma o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, e restringe a atividade deles, por exemplo, de não participar de licitações, de não contratar com o serviço público. Então, se esses devedores, principalmente os prestadores de serviços, que têm débitos, procurem de trabalho, tentem uma conciliação, né? Porque o que vai ocorrer, ele vai se tornar, digamos assim, ficha limpa, vai poder concorrer a licitações, né? E eu acho que é uma oportunidade, né? E como o slogan desse ano diz, né, que é hora do seu direito sair do papel, também remete para que o credor receba o que é de direito dele, né? Então é uma oportunidade tanto de negociação, eu acho que é uma oportunidade de negociação, de algo, de uma sentença, um acordo que não cabe mais discussão, né, porque está na execução, é porque transitou em julgado, de resolver, das partes sentarem e resolverem, chegar no consenso, né? No caso aqui da Justiça do Trabalho, aqui da 14ª região, que abrange os 2 estados, né, Rondônia e Acre, uma pessoa que está lá, o nosso telespectador, ele quer tentar incluir o processo dele em pauta para ver se soluciona. Qual é o caminho que ele deve fazer? Ele pode procurar a própria unidade, a própria vara onde se encontra tramitando o seu processo. Não interessa se esse processo esteja em grau de recurso, por exemplo, no Tribunal do Trabalho ou até no TST, não interessa, ele pode ir diretamente na vara. O processo pode estar lá no TST? Pode. E ele, ou pode ir no nosso site mesmo, no site TRT14.jus.br. Está aparecendo aí no seu vídeo. Exatamente, que tem um portal onde ele faz a inscrição, né? E esse ano nós instituímos, digamos assim, um prêmio, porque apesar nós temos realmente colaboração aqui muito grande dos juízes, há uma adesão dos juízes ao programa, né? Em todas as varas já tem agendamento de processos já para essa Semana Nacional. E nós resolvemos criar um prêmio, instituir um prêmio, né? Para as unidades, né? Para as unidades judiciais, servidores das unidades. Exatamente, que vai contemplar, né, o juiz ou a vara que tiver maior número de acordo, né? E também maior número de audiências, e também aquela que arrecadar maior valores, né? Aquela que fazer movimentar melhor valor. Isso. Nesse programa só está excluído o órgão que eu coordeno, né, que é o JASCOMP, porque a gente instituiu o prêmio, né? O JASCOMP não participa porque instituiu. Na verdade é o prêmio Conciliação TRT14. Exatamente. O prêmio Conciliação, prêmio TRT14 de conciliação. Então tá aí as unidades, né? São 32 varas do trabalho em Rondônia e Acre, né? E ainda tem no TRT aqui, né? Sim, o segundo grau. Segundo grau, que também é possível, né? Sim, servidores no âmbito do segundo grau, juízes, desembargadores e servidores também estarão, né? Podem agendar seus processos, né? Que estejam na fase de execução, né? E esse prêmio ele foi instituído esse ano? Esse ano. A partir desta edição da Semana Nacional. É uma forma de reconhecer o esforço, né, dos juízes e servidores em relação a algo tão importante, né, que é, digamos assim, o que traduz a ida do judicionário à justiça, né, que é receber o que ele tem de direito, né? É verdade. Resolver o processo de execução. Exatamente, é porque às vezes e porque, eu digo falando também para o cidadão que às vezes ele não é bacharel em direito, enfim, mas então por que esse processo ele trava na execução? Por que ele demora mais quando chega na execução? Até para o nosso programa ele tem um público bem elástico. A gente pode dizer que são diversos fatores, né? Os maiores devedores nossos aqui, quando transita em julgado, é feito o pagamento, né? Então está julgado quer dizer o seguinte, não cabe mais recurso e a gente chega, usa ou não os instrumentos que nós temos, por exemplo, o Bacenju de uma forma delas, que é um convênio que nós temos com o Banco Central, que a gente faz o pedido e o bloqueio é feito de forma online, né, na conta do devedor. O Bacenju mas muitas vezes nem precisa fazer Central, isso. Muitas vezes não precisa fazer isso. Não chega lá. Não chega, o devedor deposita o valor. Então, mas há aqueles realmente que estão passando por uma dificuldade financeira, ou mau gerenciamento, ou alguma coisa parecida, que ele é uma crise momentânea também, né? Ou aquelas situações de quebra,
Né? Então, tem várias situações. Então, esses processos realmente existe uma maior dificuldade, né, de saudá-los, de quitá-los. Né? Agora, o JASCOMP, o juízo lá que o senhor coordena, ele centraliza alguns processos com relação a determinadas empresas, enfim, devedores, que têm muitas demandas. Né? Então, recentemente, inclusive, centralizou alguns processos com relação a isso. Isso vem dando resultado? Quer dizer, eu digo... Sim, é a longo prazo. Né? A gente, é de novembro, né? A criação dele começou a funcionar efetivamente em novembro do ano passado. Nós já fizemos algumas ações, algumas audiências lá. Então, tanto no ano passado quanto esse ano já fizemos, apesar de ter começado só em novembro, e já tivemos assim, acordos em cerca de 150 processos. Né? Muito bom. Que já foram solucionados, mas é um número ainda pequeno, mas, como ele disse, é um pouco a longo prazo. Né? Mas ainda esse ano a gente quer ver se consegue dar maior, digamos assim, efetividade, né? E solucionar com a colaboração do devedor, né? Alguns processos lá que vai beneficiar centenas ou até centenas de trabalhadores. Né? Bom, agora, para a gente finalizar, é importante o seguinte, o juiz auxiliar de solução de conflitos, na verdade, o senhor funciona como solução de conflitos para toda a 14ª. 14ª região. Dificuldades, alguma das varas, a questão, tem aí o telefone que está no seu vídeo, que é o DDD 69 3211 6425 ou 6423, que é do juiz auxiliar de solução de conflitos precatórios e apoio à execução, porque está ali exatamente para fazer essa ponte. É mais um canal. Mais um canal, né? Importante. Isso. Que pode ser usado, inclusive, pelas unidades, né? Pelas varas, né? Às vezes em pesquisa patrimonial, né? Está com alguma dificuldade, algum juízo que seja com dificuldade para conseguir verificar algum patrimônio de um devedor, por exemplo, a gente auxilia nesse apoio, né? Nesse apoio. Doutor Edilson, obrigado pela sua participação. Eu gostaria que o senhor só desse um recado final aqui, reforçando o período da Semana Nacional da Execução, né? E também para quem tem processo, buscar esse meio de solução. Você já deu o recado, né? Mas é isso, eu repito, realmente, né, que quem tenha débito, venha, converse, agende o seu processo. De repente, você vai ter uma chance de ter menos um problema na sua vida, né? E em relação ao devedor, também ele, que compareça, peça, que converse com o devedor, né? Para chegar a um denominador comum, que acho que é importante, né? Também a pessoa virar a página da vida, né? Quer dizer, encerra, porque um processo judicial, ele não deixa de ser uma preocupação que permanece enquanto ele dura. Exatamente. Né? E então a gente pede que usem o canal, né, da Semana Nacional de Execução e agende seu processo conosco. Então pronto, a Semana da Conciliação vai acontecer de 21 a 25 de setembro deste ano, 2015. Inclusive a gente tem rodado nos nossos programas o spot, aliás o VT, sobre a campanha que você já viu nesse programa também. Obrigado pela sua audiência. Eu conversei com o juiz Edilson Cortes, coordenador do Juiz Auxiliar de Solução de Conflitos Precatórios e Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Você pode também sugerir suas pautas através do e-mail que está no seu vídeo e também assistir a este e aos demais programas nas redes sociais que também estão aí no seu vídeo. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.